amigos, estamos aí de novo, mais uma semana. Hoje nós vamos falar sobre um tópico ultra importante, mas que as crianças fogem. Os maiores, né? Os menores não tem como fugir porque são segurados pela mãe ou são seguros pela mãe, né? É sobre vacina. Então, antes de começar, o que é uma vacina? Uma vacina são ou partículas de vírus ou bactérias, ou algum produto elaborado, uma engenharia genética, para fazer com que o teu organismo crie uma imunidade, uma resistência natural a quando vier. Ou seja, é mais ou menos assim, você tem um exército, que é os seus anticorpos, que é as suas células do sangue lá que produzem anticorpos, esse é o seu exército. Aí, então você tem que atacar um inimigo. Assim, na Olimpíada agora está todo mundo preocupado com o terrorismo, então o inimigo seria o Estado Islâmico. Então o que você faz? Bota um boneco lá do Estado Islâmico, como eles estão fazendo aí, treinando no metrô. Então é isso, a vacina é uma partícula, é um vírus atenuado, é um vírus morto, é um pedacinho de vírus que entra no seu corpo, que é jogado dentro do seu corpo, para ensinar o nosso exército a combater aquele vírus ou aquela bactéria e formar uma memória de imunidade. Então o que é isso? Quando você tem uma doença qualquer, uma gripe, você forma anticorpos da classe M de Maria, M. Esses anticorpos são preparados para dar o primeiro ataque. Ele vai lá e ataca a doença, cresce a classe M e eles vão lá da classe M para destruir aquele vírus. Aí eles formam uma memória. Esses da classe M, por exemplo, eles ensinam o da classe G a atacar. Então, os da classe G seriam os oficiais da reserva. Eles ficam lá atrás com a memória imunológica, a sua memória imunológica. Quando o vírus entrar aí há 1 ano, 2 anos, os da classe G já estão aptos e vão lá e resolvem. Então, a vacina é uma partícula, um corpo estranho que é utilizado para ensinar você a se defender quando vier o verdadeiro. É mais ou menos isso aí. Então existe uma tabela de vacinação feita, estudada e alterada a cada tempos e tempos, recentemente foi alterada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E essa é a tabela que devemos seguir no Brasil como um todo. Existem algumas controvérsias com vacinação, e apesar de eu sou homeopata, tem homeopata que é radicalmente contra a vacinação. Eu acho isso uma besteira, porque a vacina é um meio para prevenir doença, então todo meio que se usa para prevenir alguma doença é útil, é válido, e o que importa é a saúde da população e não fazer locubração sobre se o meu é melhor ou se o seu é melhor, nada disso. Então eu sou plenamente favorável à vacina, que deve ser cumprida à risca. Só que assim, existem vacinas recomendadas pela Sociedade Brasileira de Pediatria que não estão ainda lá no rol da saúde pública, do posto de saúde. Por exemplo, varicela já ficou várias vezes, varicela catapora já ficou várias vezes de ser introduzida no esquema de vacinação público, mas ainda não foi. Não é que ela não presta, que ela não é ruim, é uma vacina cara e ela não foi possível ainda, sei lá, por algum outro motivo, detalhes comerciais, políticos, sei lá o que, e não foi ainda introduzida no calendário de vacinação pública, mas é útil e deve ser aplicada, porque a catapora é uma doencinha boba, sim, é uma doencinha boba, mas pode dar sequelas graves em alguns indivíduos. Então, se existe a possibilidade de evitar, por que não evitar? Recentemente, a da HPV foi agora introduzida no serviço público com algumas restrições, apesar de ser muito cara, mas ela foi introduzida. São meninas, né? Já a sociedade recomenda que até meninos podem usar, porque os meninos podem transmitir esse vírus para as meninas. Ele pode ter o vírus, não para apresentar sintomas e reproduzir sexualmente, transmitir para as meninas. Então, mas no serviço público são só as meninas e de uma determinada idade, acima de 10 anos, se não me engano, até os 18, 20. Então, após isso, não é mais oferecida a vacina. Mas deve-se seguir o roteiro normalmente, sendo paga, sendo pública, não há grandes diferenças, a vacina é a mesma. Algumas, por exemplo, na vacina tríplice do posto de saúde, existe o componente da coqueluche sem
não é celular, ela não é modificada. Então a criança pode ter, tomando a vacina do posto de saúde, um pouco mais de reação do que se tomar a vacina no serviço particular. Mas a imunização é a mesma, vai imunizar do mesmo jeito, vai proteger do mesmo jeito. Você pode evitar a reação pagando bem mais caro uma vacina no serviço particular, mas é a mesma coisa se a nível de fim, né? Lá na frente é a mesma coisa. Então, estamos aí para incentivar e para manter o calendário vacinal. Agora, essas vacinas de campanha, a poliomielite, qual o objetivo de utilizar a poliomielite? A poliomielite é para fazer o que a gente chama de imunidade de rebanho. O que é isso? Nos Estados Unidos, uma vez, teve um surto de doença pneumocócica, de meningite pneumocócica nas crianças. Então começaram a vacinar as crianças de uma determinada idade com a vacina antipneumocócica, que prevenia a pneumonia, prevenia a meningite pneumocócica. O que se notou a longo prazo, assim, há alguns anos depois, perceberam que os velhos diminuíram as pneumonias também sem tomar vacina. Por quê? Porque eles cuidavam das crianças, dos netinhos, e eles pegavam as doenças dos netinhos. Como os netinhos estavam vacinados, eles passaram a não pegar a doença. Isso chama imunidade de rebanho. Você vacina um animal e esse animal ele impede, ou então vacina 10 e esses 10 impedem que 50 tenham a doença. Então esse é o objetivo da poliomielite. Você não vai atingir 100%, evidentemente, mas você atingindo 70%, os outros 30% indiretamente estarão beneficiados. Então, levem sim que possível. Claro, não vai atrasar, se for viajar no dia não tem problema, não precisa deixar de fazer a viagem. Não precisa se culpar se caso uma das vezes a criança não tomou a campanha da poliomielite, porque a campanha visa proteger os que não podem tomar vacina, os que não têm condições, ou que não conseguirão chegar. A imunidade de rebanho, você está vacinando alguns para que todos sejam vacinados. Mas é isso, então vacina neles. Muita injeção, mas fazer o que? É assim. Um abraço.